olhar para Deus e viver as coisas de Deus, primeiro nós queremos deixar sempre Deus por primeiro as nossas coisas. Cadê a nossa fé? A nossa fé primeiro tem que ser primeiro a Deus. Tudo que eu vou fazer, tudo que nós vamos fazer, irmão, Deus à frente. E daí Deus é quem está nos guiando. Então essa palavra que eu deixo nessa noite, irmão, agradeço a oportunidade. E vamos ver, e aqui está o justificado pela fé. Aleluia. Que nós não damos desculpa. Eu já trouxe 2 anos comigo, minha filha e meu mulher, para segurar o guarda-chuva, eu vou fazer na cadeira. Mas está aqui, ó. Então ele não era para estar aqui, porque tem dificuldade para vir por causa de chuva. Ele está aqui. Amém, glória a Deus. É isso aí, né? Se não dá de mim, fala, já vamos melhor que ficar inventando outro tipo de. Mas crente em Deus. O filho aí, Chapa, pode deixar o fundo? Pode deixar o fundo? Pode deixar o fundo da tua palavra? Não? Trabalha? não, chega embaixo. Chamar o pregador. Qual que é o som? Assim. Tem o som lá dentro. Faz o Júnior Cigana, esse né? O Júnior Cigana, o Júnior Trovão. O Júnior Cigana é da luta. Você não vai trabalhar, vai falar, olha aí. Glória a Deus. Dá bastante tempo hoje, né? Porque o pregador, sobrenatural. Tá bom assim? Bora com o pregador. Tá bom assim ou você quer mudar? Vou ficar aqui, ó. Tá bom. Vou dar uma coisinha, porque eu uso o celular, né, porque eu não gosto de pegar a Bíblia, não. Eu tenho pouca sensibilidade na mão. Aí eu vou puxar uma folha, eu puxo 2, 3, 4, aí eu tenho que ficar, não consigo achar, tenho que ficar olhando na mão. E aí no celular é mais fácil, eu tenho que usar o tempo, botar Um testemunho que o Santos, o não pregado, só bem ligeirinho. Ontem, né, a gente foi para um monte, né, a gente veio, aí hoje de manhã, aí a mulher foi trabalhar. Eu falei, vou fiz um servicinho ali, eu falei, vou pro quarto, orar para Deus, obedecer a Deus. Daí botei um fundo musical e fechei a porta do quarto e comecei a orar, clamar o nosso Senhor. Por tudo que ele fez, é um renovo, porque Deus queria me usar muito tempo, só que eu era um rebelde. Comecei, o Satanás estava com mais força de me tirar da igreja, então daí de manhã cedo, 9h30, botei um louvor de orar bem, e orei, chorei, senti a presença de Deus hoje, nunca tinha sentido a presença de Deus, foi forte, eu sozinho, não senti a presença de Deus ali dentro do quarto, ali, chorei, agradeci, depois botei um louvor, vim na cozinha lá na rua fazendo uma coisa, cozinhando uma coisa, botei um louvor lá, o Espírito Santo veio de novo, veio o choro, eles iam, falei, agradeci tanto, porque fazia muito tempo que o Senhor Jesus, o Espírito Santo não vinha perto de mim, então é isso que eu falei, vou dar esse Maravilha. Glória a Deus. Está acreditando assim mesmo. Glória a Deus. O Santo vem, sai do quarto, volta de novo. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, que Ele traz uma palavra. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Dá a tua bênção, Senhor, para tua filha. Abençoa Ele. Pai, dê uma retaliação, papai, filho, Pai, que é por dentro. Defina, papai, que depois, Pai, Pai vai trazer uma palavra, papai, que vem pronto com nós, Pai, que não palavra separada, Senhor, que desça do céu, o maná, Pai do céu, Pai. Pai, para saciar nossa fome, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós estamos com fome da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que a gente pedir, te agradecemos. Amém. Amado meu querido, amado irmão, alguma coisa que eu possa colocar o aparelho em cima para mim e ver a Bíblia? Uma cadeira? Bota 2 em cima da outra que já dá certo. Uma mesinha? Pode ser mesinha? Pode. Glória a Deus. Bota a mesinha. Não dá nada. Não, né? Pra mim não ficar atrás da mesa? Isso. Tá aqui, ó. Bota a mesinha. Vou aparecer mais. Vou a pequenininha aqui, ó. Vamos puxar a mesinha pra cá, então eu fico na frente. Aí, ó.
Deixa eu usar. Puxou demais também. Acho que eu vou fazer esse grampo aqui. Esse aqui. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de nós. Amém. Estamos aqui, né? E aqueles também que não puderam vir, né? Muitas vezes tem irmãos que estão longe, nessa chuva, a gente sabe que também é complicado, né? Que Deus possa abençoar eles e alcançar lá onde eles estão. Que Ele possa falar no coração deles também. Amém? Amado, a palavra que eu trouxe hoje é libertos ou livres. Então, o que é ser verdadeiramente livre? Para nós, o que é ser verdadeiramente livre? O que é ser verdadeiramente livre? Não é se libertar da Se libertar do libertação pecado. verdadeiramente é aquela que tu olha só para Cristo, né? Deixou tudo que ficou para trás. Olha Aquele que não me prende mais, né, irmão? não se livra mais. Aquele livro é aquele que não me prende, né? Tipo assim, vamos supor, eu usava droga, hoje eu não. Olha pra droga, hoje eu posso, se eu quiser eu uso, mas eu não quero mais a droga. É isso aí. Não, no texto que eu trouxe aqui, ser verdadeiramente livre é viver como filhos que sempre estão na presença. Muitos irmãos são filhos, mas eles não estão na presença. Eles são filhos, o Senhor está chamando, mas eles preferem não desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. Os irmãos podem sentar. Vamos sentar, vamos percorrer o tema. Entendeu? Então, é ser livre, é vivermos como filho. Né? Os filhos sempre estão na presença de quem? Do Pai. E muitos é filho, mas eles não querem viver na presença do Pai. Eles deixam de desfrutar o momento da presença do Pai. Passa, vamos falar da forma terrena, passa muitos momentos bons que a gente pode desfrutar, não só aqui com o nosso Pai terreno, mas também com o nosso Pai celestial. Deixamos de desfrutar momentos maravilhosos. Assim com o Pai terreno como com o Pai celestial. Entendeu? E aqui nos fala, muitos são libertos, mas não são livres. E quem nos libertou foi Cristo Jesus. Mas a pessoa não vive livre, ela vive uma escravidão. Ela prefere viver uma escravidão que ser livre. Porque Cristo nos libertou. Liberto versus livre. Então. Ser liberto é a nossa posição legal. É aquilo que na morte de Cristo nos garante. Então nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos através da morte de Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz. E nós somos libertos. Porque aquela cruz era para nós. Não era para nós. E nós somos libertos dessa cruz. A morte de Cristo nos garante Jesus escolheu nos libertar. A Bíblia diz que estávamos nós mortos. Aqui em João, Glória a Deus, 8, 34 e 36 diz também. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre na casa. O filho, ele está sempre na casa do pai.
O escravo é aquele que faz a vontade do diabo, é aquele que faz a vontade do inimigo. Esse não fica na casa. Ele está na casa, ele vem na casa, ele passa um momento na casa, ele até passa momentos bons, mas ele se esquece rápido, ele volta novamente para o mundo. Porque ele não quer viver na presença do Pai. É isso que nos diz o texto em João. Entendeu? Que o filho ele é liberto. O escravo. Como dizia Paulo, eu prisioneiro de Cristo. Ele era prisioneiro de Cristo, mas ele era prisioneiro de quem? De Cristo. Porque ele não podia fazer a vontade de quem? Dele. Ele tinha que fazer a vontade do Pai. Sempre nós vamos ser prisioneiros de Cristo. Se nós queremos fazer a vontade dele, nós nunca vamos ser libertos pelo mundo irmão. Glória a Deus. Porque o Senhor ele nos diz, ele não divide a glória dele com ninguém. Então a gente muitas vezes sai para o mundo, procura coisas do mundo, mas aquilo lá, nada daquilo nos realiza. Porque muitas pessoas não entendem, mas primeiramente, nós não fomos gerados aqui. Essa falta que nós temos, que muitas vezes a gente procurou em bebida, procurou em droga, procurou no crime, procurou na prostituição, procurou no adultério, procurou na fornicação, não é verdade? Procurou na pornografia, e nada disso nos libertou, e nós viemos para Cristo. Glória a Deus. Ele nos trouxe para perto dele, e ele, a presença dele preencheu todo aquele vazio que tinha dentro de nós. Aleluia. Tudo aquilo que nós buscamos fora estava tão próximo. Mas primeiro nós fomos aonde? Tentar achar no mundo. Glória a Deus. Era muito mais fácil nós ter ido buscar do Pai. Mas irmãos, eu creio que muitas coisas que nós passamos, mesmo no mundo, hoje é para nós testemunhar, para que muitas pessoas sejam libertas, irmãos. É verdade. Eu vejo por mim, irmãos. Irmãos, durante eu fiz muita coisa errada. Em vários aspectos. Vários aspectos. Eu já fui adulto, já fui fornicador, já fui mentiroso, já me prostituí, já roubei. Entendeu? Vivia em pornografia, mesmo durante anos convertido dentro da igreja, mas aquele negócio me puxava. E muitas vezes a gente ia lá e se alimentava, e aí de repente vinha a tristeza novamente, porque não era aquilo. Não era aquilo. Entende? Foi um processo até conseguir se libertar, a sair do mundo de escravidão, de praticar muita coisa, até o processo do Senhor nos limpar, realmente, né? Nos tratar. E quanto mais você procura no mundo, mais você se suja. Entendeu? E menos você se sente puro. As ofensas, irmãos, e pecados, mas ser livre agora é o fruto da nossa escolha, irmão. A nossa posição experimental é triste ver como muitos filhos libertos não desfrutam dessa liberdade, irmão. Já foram libertos, eles não desfrutam dessa liberdade. E muitas vezes a gente vê o irmão, a irmã, alguém passando por algo difícil, porque ele não foi liberto. Irmãos, não cabe a gente julgar. Não cabe a gente julgar. Cabe a gente orar. Como diz o irmão. Quando você ora por alguém, entendeu? No mundo espiritual, as maiores bênçãos quem recebe é você mesmo. Porque você não está pedindo para você. Você está pedindo pelo outro. A sua oração vai chegar aos ouvidos de Deus, entendeu? Como um louvor, como um cheiro suave. E ele vai ouvir a tua oração. E ele vai trabalhar na vida daquela pessoa que precisa. E ele vai abençoar a tua vida. E lembrou daquele irmão.
E hoje, as pessoas têm feito mais o papel de Satanás do que de Deus. Porque muitas vezes o irmão, num momento ele cai, entendeu? Na palavra de Deus diz que não é bom que você ande só privar dois, ou três, privar. Porque se no momento, se você cair, tem alguém para te levantar. E da maioria das vezes a pessoa cai e ela é julgada. E logo, aquelas pessoas que ele esperava que fosse ir lá e pegar ele pela mão e trazer novamente o perto de Deus, ele já escuta de alguém: ó, o fulano falou de você, o Beltrano falou de você. E muitas vezes aquela pessoa ela não tem um espiritual ainda trabalhado, ela não se formou aquilo ainda, que ela tem que primeiro olhar para Cristo, mas ela olha para a pessoa, porque ela espera algo daquela pessoa. Entendeu? Irmãos, eu não espero nada de ninguém. Eu espero nada de mim, menos dos outros e tudo de Deus. Porque quando eu espero que alguém possa fazer algo por mim, eu estou anulando aquilo que Cristo fez na cruz por mim. Entendeu? Glória a Deus. Quando alguém fez algo para você, você vai ser grato àquela pessoa. Mas você não tem que esperar que ela faça algo por ti. Entendeu? Porque o maior Cristo já fez na cruz por nós. Ele já morreu por cada um de nós estivéssemos aqui. Aquela cruz era nossa, irmão. Era nossa aquela cruz. Que fatores nos impedem de desfrutar da liberdade em Cristo? Nos chamou. O pecado, irmãos, é o primeiro. E a lei, irmão. A lei. Cristo veio para que a lei fosse abolida. Porque era o que mais os fariseus usavam, era a lei para prender o povo. Entendeu? É isso que ele usava para prender o povo. A lei. Não que nós não temos que obedecer às leis, temos que obedecer às leis sim. Entendeu? Mas nós temos que entender. E nós temos que entender isso aí. E aqui nos diz o pecado e a lei. O pecado, irmão, é algo que entristece muito o coração de Deus. Entendeu? E o pecado pode ser simplesmente uma coisa pequena, como algo grande. Mas isso, aos nossos olhos, irmão, o Senhor, Ele não define um padrão de pecado. Ele diz: tudo aquilo que você semear, você vai, segundo aquilo que você plantar, irmão. Você vai comer. E não tem como. É a lei da semeadura. Se nós praticarmos o bem, vamos comer o bem. Se nós praticarmos o mal, poderemos ver. O que é pecado? O que é pecado? Em Romanos 7, 19 e 20 nos diz. Entendeu? Em Romanos 7, 19 e 20 nos diz. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Paulo já dizia. Por quê, irmãos? Porque a nossa natureza é o quê? Nós herdamos, irmão. Nós herdamos o pecado. Então, nós sempre vamos ser pecadores. Mas nós não podemos viver no pecado. Entendeu? Nós herdamos, irmão, o pecado. Nós herdamos. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço, mas o pecado que habita em mim. É o pecado que habita em nós que faz a gente pecar. E esse pecado nós herdamos de quem? Olha, é como se fosse uma segunda alma vivendo na gente. O pecado. Ele vive em nós. Mas nós não podemos deixar que ele nos domine, não. Porque o Senhor nos deu discernimento dessas coisas. E muitas vezes a gente deixamos que ele nos domine.
Eu sou uma pessoa meio estourada, irmão. Eu tenho trabalhado todos os dias isso na minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Eu tenho trabalhado. Eu tenho tentado melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero atingir essa perfeição. Entendeu? Em Romanos 5,12, Romanos 5,12 nos fala sobre o pecado. O pecado é a natureza, irmãos, que herdamos de Adão. É a natureza que herdamos de Adão. Entendeu? E aqui nos diz 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Por ele entrou a morte e entrou o pecado. Então todos nós, irmãos, pecamos. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. O que nos torna pecadores não são nossas atitudes, irmãos, mas a nossa natureza. Nós sabemos que nós somos pecadores. É a nossa natureza. Entendeu? Isso está em nós, irmão. Está no nosso DNA, irmão. Entendeu? É a palavra que diz. Não sou eu. Entendeu? E que herdamos, né, irmão? Como nos libertar dessa natureza, irmão? Como nos libertar dessa natureza? Em Romanos 6, 10 e 11, irmão. Pois, quanto a ter morrido de uma vez por todos, morreu para o pecado. Mas quando viver, vive para Deus. Assim também nós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então nós temos que declarar, irmãos, todos os dias, que nós somos mortos para o pecado. E nós temos que viver para Cristo. Todos os dias nós temos que alimentar-nos. Hoje, nós estamos vivendo para Cristo. Nós estamos aqui. Não porque nós somos bons, mas porque nós temos que melhorar. Todos os dias nós temos que melhorar. Verdade. Todos os dias. A conversão, o processo ele é demorado. Nós se convertemos, aceitamos Jesus, mas o processo é todos os dias. Todos os dias nós vamos ser libertos novamente. Né? Entendeu? Então, de glória em glória, de fé em fé. É todos os dias. Então, nós temos que continuar. Entendeu? Morrendo para que Ele possa viver em nossas vidas. O pecado está amalgamado, irmãos. Ele está ligado em nós. O pecado está ligado em nós. Mas se nós vivermos para Cristo, nós conseguimos nos libertar. Jesus não morreu para a prática do pecado, pois nunca cometeu nenhum pecado, irmão. Jesus ele morreu para que nós estivéssemos aqui. Porque se ele se fez pecador para nós, se ele não tivesse morrido naquela cruz, irmão, nós estaríamos aqui. Aonde o lugar que nós estaríamos, irmão? Esse é um lugar muito bom. Nesse bom, mesmo, de maneira alguma. O pecado perdesse sua força. Jesus não morreu para a prática do pecado, não, porque ele não tinha pecado. Ele morreu para a condenação de todos os nossos pecados. Por isso, Paulo diz assim: também vos acusação, anular as acusações dele. Foi anulado.
mas nós somos herdeiros. Não tem como nós pedirmos sempre. E aqui diz, como sabemos que essa morte não é completa? Como nós sabemos que essa morte não é completa? Mas antes eu quero ler aqui em Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado diante dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós hoje vivemos outra vida, irmão. E essa vida com Cristo Jesus, que nos deixa livre do pecado, que nos deixa longe de praticar o pecado. Porque ele não morreu, irmão, para que nós continuássemos no pecado. Mas assim como ele morreu no pecado, e assim como nós fomos batizados em Cristo Jesus, entendeu? O pecado também morreu em nós. Para que não haja mais o poder do inimigo sobre as nossas vidas. Ele vai estar tentando todos os dias, irmão. Você pode ter certeza. Todos os dias ele vai tentar nos derrubar. Todos os dias ele vai tentar tirar o nosso foco. Todos os dias ele vai fazer nós olhar para alguém dentro da igreja e achar que aquela pessoa não gosta de nós, ou achar que nós temos um problema com aquela pessoa. É isso que o inimigo quer. É isso que ele quer. Todos os dias. E é isso, irmão. Da mesma forma que muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente não se agrada, ela também não se agrada com a gente. Você acha que nós agrada a todo mundo? Claro que não, gente. Não existe isso. Da mesma forma que nós achamos defeito nas outras pessoas, elas também acham em nós. E muitas vezes nós temos muito mais que ela. Mas é difícil nós olhar para o nosso próprio umbigo, né? É mais fácil nós olharmos para aquela pessoa, né? E nós achamos que é mais pecador que a gente. Nós temos que olhar para Cristo. Foi ele que morreu na cruz para nós. Foi ele que derramou o sangue dele precioso para nós. E nós não merecíamos. E eu creio que ninguém aqui se acha merecedor. Porque nós não somos. Nós não somos, eu tenho certeza. Nós não somos. Mas ele acreditou. Mesmo assim. Oh, glória a Deus. Ele acreditou em cada um que está aqui. Que são imperfeitos, irmãos, que nós não somos perfeitos. Nós estamos todos os dias tentando alcançar essa perfeição. Porque cada um de nós aqui somos imagem e semelhança dele. E nós temos sido essa imagem? Nós temos sido essa imagem e semelhança, irmãos? Irmãos, é muito bonito nós olharmos para a Bíblia, irmãos, e nós vivemos a história de Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Davi, né? Irmãos, e aí nós falamos deles, das pessoas, e até hoje, irmãos, está aqui na Bíblia relatando algo que eles fizeram, irmãos, em prol do Evangelho de Deus. Irmãos, daqui a 50 anos, irmãos, eles estão sendo lembrados aqui já há mais. Irmãos, daqui a 50 anos, irmãos, quem vai se lembrar de alguma coisa boa que nós fizemos aqui? Qual que é o legado que nós vamos deixar? Qual que é o legado que nós vamos deixar, irmãos? Para daqui a 50, 100 anos? Será que vão lembrar de nós? Será que vão falar do dia que o irmão Romualdo falou da palavra de Deus para o avô daquela pessoa que hoje já é avô? Daqui a 100 anos, e a palavra que ele disse para aquela família mudou a situação daquela família, mudou aquele cativeiro que eles viviam. É muito bonito nós falarmos dele. Mas será que nós vamos deixar alguma coisa? Ou nós vamos morrer e vamos ser esquecidos logo em seguida? E as pessoas só vão ter lembrança de nós quando ele chegar próximo ao nosso dia da nossa morte, quando nós falecemos.
Eu creio, irmãos, nós temos que deixar um legado. Porque a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados em imagem e semelhança dele. Isso não estava no tema, mas eu resolvi falar. Não temos doutor correndo que não está no tema, isso é muito bom. Então nós temos que viver para isso. Não para que nós sejamos exaltados lá na frente, mas é que lá na frente, para que nós deixamos um legado. Entendeu? Entendeu? Aquela pessoa alcançou a nossa família. E hoje, já se passaram mais de 100 anos. E foi fulano de tal que pregou. Foi através da boca dele que saiu aquela palavra. Glória a Deus, louvado a teu nome. Eu creio, irmãos, que a Bíblia não parou de ser escrita ainda. Verdade. É que as pessoas falam da Bíblia, que é a nossa referência. Entendeu? Mas é muito bonito falar, irmãos. Mas se nós vivermos essa palavra, eu tenho certeza que daqui a 100 anos vão lembrar da gente. Falar é muito bom, mas viver ela, irmãos, é melhor. Viver ela todos os dias. É o que eu não tenho conseguido. Mas eu tenho tentado. Glória a Deus. Temos que tentar, não podemos deixar. E aqui, ó, da palavra de Deus diz que a natureza do pecado, que está lá em Gálatas, né? Está meio ruim das vistas. A letrinha é muito pequena. Mas nós vamos chegar lá. 3:27. Portanto, todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Aqui é o que nos diz a palavra. O que o batismo é para arrependimento, irmãos. Aqui nos diz aqui. E o batismo, voltando a palavra, o batismo é para arrependimento, irmãos. Mas na verdade o batismo de Cristo é um batismo de sepultamento, irmãos. Quando nós somos batizados, irmãos, nós somos sepultados para que renasça uma nova criatura. Eu voltei para o tema. Então nós temos que morrer, irmãos, para o pecado. E como que nós morremos, irmãos? Através do batismo. Quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós aceitamos Ele, irmãos, quando nós chegamos a Ele, nós devemos ser batizados. Quem é que aceita de ser batizado, de ser nova criatura, né? Mas logo quando nós se batiza, né, aí começam as perseguições, né? As cacetadas, tudo que é lá, né? Ó, aquele dali era pecador até o osso, e agora está ali, né? Da igreja agora, né? Bonito com a cara dele, né? É bonito mesmo. A Maria também, agora eu acho que virou santo. Agora ele virou santo. É, isso. Meu próprio sobrinho veio falando isso para nós. Vocês eram pecadores, você era, Entendeu? E nós somos sepultados, né? O batismo é para arrependimento. Quando nós se batizamos, nós se arrependemos. Quando nós descemos as águas, nós somos mortos, irmão. E ali, quando nós morremos, ele volta uma nova criatura, entendeu? O velho homem, ó, já foi embora. Já era. E aí nós, irmãos, aí nós começamos a ter uma luta dia após dia para se manter firme na fé. Irmão, posso dar uma palavra assim? O velho homem morreu. Só que a gente esquece o pecado, ele sabe nadar. Ele vem atrás de nós. Ele quer fazer nós pegar tudo. Ali pra cá tem que se beber todo dia. Nós temos que morrer Todo dia. Nessa Nós temos que fechar os nossos olhos. Entendeu? Nós temos que prestar atenção quando nós olhamos. Qual é a intenção? Irmãos, o inimigo
O inimigo, ele é astuto, irmãos. Ele conhece a intenção do nosso coração. Um olhar diferente, ele pegou, amigo. Pegou. Ele pegou. Essa inspiração meio. Ele pegou, já era. Ele não sabe o que a gente pensa, mas ele é psicólogo. Acho que Paulo, né? Que ele fica só naquele. Ele está de olho, ele está de olho. Ó, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, eles têm tempo, irmão. O mal, ele tem tempo para maquinar, para te derrubar. Ele tem tempo. Ele não tem pressa também. Ele não tem pressa, ele é para isso, ele só vive para isso. Para fazer o mal. Por esse estado, né? Vai devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho, você cai na dele quando você vê, já é. Então esse revestimento, irmão, destrói o pecado e anula o seu poder. E aqui diz, como sabemos essa morte é verdadeira, é real? Se essa morte do velho homem, quando nós somos batizados, é real, entendeu? A morte não é completa, é pela orientação, irmãos, de Paulo, para que andemos no Espírito, vigilante. Nós só batizamos, não, irmão, não tinha tanta gente desviada. Não tinha tanta gente desviada. Tem pessoas que foram criadas na igreja e hoje estão desviadas. A minha filha mais velha foi criada na igreja e hoje ela está desviada. Por muito tempo o inimigo tentou me culpar disso aí. Entendeu? Pelo meu posicionamento. Chegou num ponto que eu cheguei nela e falei, se você quer fazer as coisas do mundo, você vai ter que sair daqui. Aqui você não vai ficar. Você vai ter que escolher como filho pródigo. Escolheu. Se quer ir para o mundo, vai. É a tua escolha. Entendeu? Mas sobre si mesmo quieto aqui. Não tem como. Tem princípios. Não que eu seja o melhor pai, não que eu seja um santo, né? Não. Mas é que há princípios, irmãos, que não pode ser mudado, irmãos. Irmãos, nós já fomos libertos do pecado. Se você começar a frequentar a rodinha todo dia de quem bebe, irmãos, daqui a pouco você está bebendo, irmãos. Se você começar a colocar esse pessoal dentro da tua casa, hoje é só uma festa, eu vou lá. E aí tem bebida. Amanhã tem mais uma, eu vou lá, tem bebida. Daqui a pouco você volta a beber, irmãos. Daqui a pouco você caiu, irmãos. Você começar a frequentar a rodinha de pessoas que ficam blasfemando, falando piadinha de Deus, de escarnecedores, irmãos. Logo, logo você vai estar cometendo as mesmas coisas que eles, irmãos. Aquele que, irmãos, se a tua presença não influencia as pessoas, você vai ser influenciado. Glória a Deus, louvado é teu nome, Jesus, obrigado. Não tem, irmãos, não há amizade neutra. Verdade. Ou ele se puxa para cima, ou ele se leva para baixo. Verdade. Não tem nada a ver, eu vou lá só hoje com os amigos que estão assando uma carninha. É uma carninha hoje, uma carninha amanhã, mas aí aquela cervejinha, aquele calor lascado, a garganta seca. É só um golinho. Hoje, amanhã, do abismo. depois, volta para o mundo, irmãos. Aí você volta para o mundo, aquela legião de demônios, irmãos, toma conta da tua vida. E o retorno fica muito mais difícil aí para Cristo, irmãos. É verdade. Porque você sair da presença de Deus, irmão, mas para você voltar, para você sair é um piscar de olhos, para você voltar é uma guerra, irmãos. É muito choro, é muito pranto, é muita gente orando para você voltar para Cristo. Cair é do homem, levantar é de Deus. Mas é difícil. É complicado. Entendeu? É muito difícil você abrir mão daquilo e depois você voltar. Você vai voltar ferido, machucado. Entendeu? Aqui diz que o pecado é uma guerra. Entendeu? Paulo, para andarmos no Espírito, irmãos, nossa guerra com o pecado é uma guerra perdida, irmãos. Então o Espírito comprou, irmãos. Mas sozinho não podemos, irmãos. Não é a guerra perdida, não é a guerra vencida. O Espírito comprou. O Espírito ele tem
de Deus. Ele nos comprou e nos garantiu. Quando ele diz, eu vou, e eu não vos deixarei só. Eu deixarei o Espírito Santo de Deus, o Santo Consolador, para que habite em vocês. Ele nos dá o discernimento, irmãos. Irmão, você acha que Eva, quantas vezes ela foi lá naquela árvore? Quantas vezes ela olhou naquele fruto? Quantos anos? Quanto tempo ela conversou com aquela serpente? Foi de uma hora para outra, não. Não foi de uma hora para outra. Não. Não foi de uma hora para outra. Primeiro eles vão alimentando. Eles vão alimentando o teu ego dentro da igreja. Que você é melhor que o outro. Que quem devia estar no louvor era você. Porque quem devia estar ali era eu. E o meu pastor não me reconheceu. Até porque, meus irmãos, quem direciona o pastor não é vocês, é o Espírito Santo. Não somos nós. O Espírito Santo de Deus, quando ele tem discernimento pelo Espírito Santo, ele sabe quem colocar. Ele não vai agir em impulso, irmãos. Não é por vista, é por fé. Porque geralmente, quando nós vamos pelos nossos olhos, não quebra a cara. Se arrebenta, depois volta. Olha por mim, irmão. Estou lascado. É no revelado pelo Espírito Santo e muitos não permanecem. Imagina quando foi bom. Irmão. Uma coisa, irmão, é você ser revelado. Outra coisa é você pegar aquela revelação para si. Tomar posse daquilo para você. Falar, eu quero viver isso. Eu quero isso para mim, eu quero viver isso. Não importa o que acontecer. Eu vou lutar dia após dia e eu quero viver isso. Entendeu? Essa é a questão. Então o Espírito comprou, irmão. Entende? Ele comprou isso. E estamos sempre sujeitos a duas leis, entendeu? Em Romanos nos diz. Nós estamos sempre sujeitos a duas leis. Entendeu? Romanos 8. Glória a Deus, louvado é teu nome, Jesus. Romanos 8. Começar a usar óculos, não é nada não, já vou jurar. Enquanto eu puder lutar aqui, eu vou lutar. Romanos 8, 1 e 2, irmão. Portanto, agora, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. São duas leis. A lei da vida. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ela nos livrou, irmão. Essa lei nos livrou da morte. Por isso nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Eu gosto de Deus, porque em Romanos, nós estamos aqui para isso mesmo. Glória a Deus. 6, 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não andais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Todos nós aqui, irmãos, nós somos salvos pela graça. Nós não éramos merecedores, mas Deus enviou o teu filho. Aleluia. Todos os dias eu lembro disso, irmão. Quem de nós aqui ia ter coragem de dar o filho para salvar uma pessoa? É difícil. Quem? Nós não teríamos coragem. Por isso que Abraão é o pai da fé. Por Deus, mas ele, Né? Deus, ele acreditou tanto. Certo. Deus, ele acreditou tanto na criação dele, que ele enviou o teu único filho. Porque ele acreditava, irmãos, que nós íamos mudar. Dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, irmãos. Nós temos tentado, irmãos, chegar a essa perfeição.
mesmo eu não sendo, irmão. Muitas pessoas se acham tão merecedor, irmãos, e não estão aqui. E eu não sou merecedor. É por isso que eu estou aqui, irmão. Porque eu sei que eu não sou merecedor. Se eu tivesse enchido o meu coração, eu já teria me estrepado faz hora. Porque daí eu não ia mais confiar em Cristo, eu ia querer dar com a minha própria força. O coração do homem, irmão, é enganoso. É muito enganoso. O coração do homem ele é enganoso demais. A lei do Espírito, irmãos. Manifestação da graça, irmãos. O pecado não é vencido por esforços. Não alcançamos a vitória, irmãos. Não alcançamos a vitória nisso. Na vida, em nosso coração, mas em pedras, irmãos. A vitória, recebemos a vitória pela graça, irmãos. É pela graça que recebemos a vitória todos os dias. Pela graça. Somente pela graça. Porque um dia ele acreditou, irmão. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Entendeu? E é por isso que nós estamos aqui. Paulo faz uma analogia, irmãos, muito interessante sobre aqueles que estão presos na lei. Ele faz uma analogia aqui. Aqueles que estão presos na lei, irmãos. Porque muitas vezes nós se prendemos na lei, irmãos. Não que nós não temos que cumprir a lei, irmãos. Nós estamos aqui para cumprir a lei, irmãos. Mas nós se prendemos nela, nós não vamos conseguir cumprir ela. Porque se nós tivéssemos conseguido cumprir a lei, Cristo não precisaria ter vindo e morrido por nós na cruz. E isso mostrou a nossa total incapacidade de cumprir a lei. Foi por isso que ele veio. Entendeu? Lá em Romanos 7, 1 ao 4. Ou ignorais, irmãos, pois o fato aos que conheceram a lei, que a lei tem domínio sobre os homens, por todo o tempo que ele vive, irmãos. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamado de sorte que, enquanto viver o marido, se chamado o adultério, se for de outro. Enquanto viver o marido, se a mulher praticado com outra, vai ser chamada de adulta. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quando a lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que temos fruto a Deus. Nós vamos comprar Deus, nós temos que dar fruto para quem? Para Deus. Então, irmão, da mesma forma que nós estamos debaixo da lei no nosso casamento, se nós praticar algo com outra mulher, nós somos adultos. Da mesma forma a nossa esposa. Mas assim, quando morrer, nós estamos livres desse pecado. Foi isso que Cristo fez. Ele morreu para que nós estivéssemos livres do pecado. Então por que muitas vezes nós continuamos na prática do pecado aqui? Porque muitas vezes nós emprestamos a nossa boca para o inimigo? Porque na palavra de Deus diz: aquele que empresta a boca para o inimigo está sendo usado por quem? Pelo diabo, pelo inimigo. E muitas vezes o cristão vai e empresta a boca dele para o diabo, para falar mal do outro, para defraudar o irmão. Mas aquele que empresta a boca para Cristo, para o Espírito Santo de Deus, aquele lá vai ter frutos bons, irmãos. Não podemos inflamar, irmãos. Então, quando vir alguém falar alguma coisa de alguém, nós temos que ter discernimento, nós temos que abafar aquele fogo, de alguma forma. Nós temos que tentar apagar aquela chama
no coração daquele irmão, entendeu? Para que aquilo lá não pegue fogo, irmão. Porque a língua ela incendeia, irmãos. A língua ela incendeia, ela acaba com tudo. Se você não souber usar. É a maior arma, irmão. E a língua, quando a pessoa não sabe usar ela, quando ela não tem discernimento. Então, o que é ser liberto da lei? De forma prática, irmão. Ser livre. Entendeu? Legitimamente livre. É também a liberdade, irmão. O que é libertinagem, irmão? Aqui diz, irmão. O legalismo também é libertinagem. É uma vida sem lei, irmãos. Cara, você pensa, é uma libertinagem, é uma vida sem lei. Você não está sujeito à lei dos homens, você não está sujeito à lei de Deus, você não está sujeito a nada. Entendeu? Aí tem pessoas que dizem assim, hoje, muitas pessoas, né? Hoje está essa moda aí de muita coisa liberal, né? Da mulher empoderada, e a pessoa tem que ser empoderada, que a mulher não precisa de homem, e muitos homens também acham que não precisa de mulher, e cada um se relaciona com quem quer, e o demônio toma conta. Temos visto isso todos os dias. Homem com homem, Entendeu? E essa prática já virou comum. Entendeu? Não aqui, né? Aqui não. Para o homem, até pode ser comum. Para o homem, ele pode fazer o que ele quiser, mas o que ele plantar, ele vai colher. Deus é Deus de justiça. Ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. Porque ele não tem pessoas que falam que Deus, ai, mas Deus ele é vingativo. Não, irmãos. Ele diz na palavra dele: tudo aquilo que você semear, você vai colher. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Você vai prestar conta sobre as coisas boas que você fez e sobre as coisas maus. Então, vem cá, cadê o Deus aí que é o Deus vingativo? Não, é as nossas atitudes. A palavra dele não volta atrás, né? Deus é justo. Deus é justo. A palavra dele não volta atrás. Ele é justiça, entendeu? Ele também é justiça. Deus anuncia os limites da liberdade, irmãos. Ele anuncia o limite da liberdade, irmãos. Desde o jardim, irmãos. Ele falou o quê? De todo o fruto vocês podem comer, mas da árvore do bem e do mal, esta não comerá. Mas Adão, ele estava muito ocupado lá. Ele estava pescando demais, né? Aí Adão começou a pescar demais, né? Adão deixou, falou, vou deixar a Eva aí, vou dar uns rolês, vou pescar, vou conversar com os bichos que eles falavam, né? Na verdade, né? Se comunicava. É interessante, irmão, que sobre essa visão, o irmão comentou ali sobre quanto tempo Eva levou para que ela caísse. E o que o irmão fala e fecha muitas vezes, porque acontece, muitas vezes a gente deixa a nossa. Vamos entrar para o lado da família, né? Muitas vezes a gente deixa a família, às vezes. Porque se Adão tivesse um cuidado maior com a Eva, pode ter certeza que ele ia conseguir livrar Eva. Tem alguma coisa acontecendo ali. Ela está indo demais naquela árvore. Não, dá para ficar um. Tem algum interesse aí. Tem algum interesse. Não é igual o inimigo, irmão. Se tu começar a olhar demais, irmão, tirar o teu olho, o olhinho do foco ali, começar a olhar demais para algum lugar, o inimigo olhar. Quem que é a serpente, irmão? Ele está na brecha. Quem que é a serpente? Naquela época, Adão e Eva, eles conversavam com os animais. Era normal. Era normal. Eles davam nome aos bichos, deram nome a todos. E eles conversavam. Então aquela serpente, ela teve tempo para conversar. E para falar para Eva que ela precisava saber que se ela comesse daquele fruto, os olhos dela iam se abrir. E ela ia entender de tudo. Ela ia ver todas as coisas.
Falou até a verdade. Posso comentar? Ele falou a verdade, não. Deixa eu só comentar sobre essa questão aí. Que era tão natural. Tem gente que fala assim, poxa, uma serpente falando com uma mulher, ela não podia desconfiar que era Satanás. Não. Na verdade, a Bíblia diz que o espírito Satanás se apossou sobre a serpente e através daquela possessão começou a falar na boca da serpente. Mas a serpente conversava com ela. Por quê? Vendo como a gente vai. Porque antes da formação, irmãos, de tudo, os anjos já tinham sido caídos das regiões celestiais. Antes da formação da terra, o pecado já estava na terra. Ele chegou antes de nós, antes de Adão, antes de Eva. Uma regra, uma lei, tá? Diferenciado. E ele quer destruir. Por que ele quer tanto destruir aquilo que Deus fez? Porque lá nas regiões celestiais, Lúcifer, anjo de luz, ele tinha que ser sujeito a quem? A Deus. Mas Deus ia criar, estava criando uma criatura que ia ter o livre, que ia ter as suas próprias decisões. E aí houve a guerra do céu. Como que nós temos que ser sujeitos a ti, mas o Senhor vai criar algo que não precisa ser sujeito a nada? Então, por isso que ele quer destruir, irmãos. Cada um de nós estamos aqui. Entendeu? E é isso que nós temos que vigiar. Todos os dias. E aqui na palavra de Deus, irmão, se nós sairmos do limite, irmão, da liberdade, nós vamos cair. Nós temos que ser sujeitos à lei dos homens e à lei de Deus. Meus irmãos, nós não estamos aqui, nós estamos aqui para fazer diferença, não para ser influenciados. Se nós não pudermos, irmão, sanar algo que está no coração de uma pessoa, e nós sabemos que ela está ali, muitas vezes sendo usada pelo inimigo, e nós não tivermos uma palavra de conforto, uma palavra de amor, nós não sabemos lidar com aquela situação, vamos chamar o pastor então, vamos orar por aquela pessoa, vamos trazer ela para perto. Aí nós deixamos, irmãos. O irmão está falando, eu não vou dar ouvido, mas ele vai entrar na outra, irmão. Você não conseguiu sanar aquilo aqui, mas ele vai achar alguém que vai escutar e ele vai conseguir levar o outro junto com ele. Você não conseguiu ajudar ele. Você foi incapaz de ajudar ele, mas ele vai achar outro. Ele vai dar ouvido e vai cair os dois. Da mesma forma que aconteceu com ela, né? Entendeu? Então, sempre produzirá, irmãos. Aqui diz a palavra de Deus, ó. Pois hoje tenta a morte. Entendeu? Sempre produzirá o homem a morte espiritual. Pois isso hoje atenta à morte espiritual. O nosso meio, porque muita gente servindo a Deus, ultrapassando esse limite, está servindo a Deus, ultrapassando esse limite da liberdade. A nossa liberdade é limitada pela vontade de Deus. Tem pessoas que querem fazer mais que Deus. Nós temos um limite. Deus não nos deu essa liberdade de nós ultrapassarmos o limite da palavra dele. Entendeu? E tem pessoas dando sentença até de morte, ou tem dado sentença até de cura, sem discernimento de Deus. E tem pessoas, irmão, que esperam. Irmãos, quando eu me acidentei, teve pessoas que foram lá e orou por mim, e diz que em 15 dias ele está indo de pé. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo, não. A minha mulher ficou esperando ansiosa, mas eu sabia que não. Você está entendendo? Muitas vezes você mata a fé de uma pessoa. Nós temos que agir no Espírito, não no impulso, irmãos.
Quando nós agimos pelo impulso, geralmente pode ter certeza que é o nosso coração. E aí nós ultrapassa essa lei. Nós ultrapassa aquilo que Deus esse limite que Deus nos deu. Entendeu? Existe uma verdade que a maioria de nós tem fugido, que é sempre seremos escravos. Só escolhemos quem é nosso Senhor, entendeu? Só escolhemos quem é o nosso Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente, por isso, em muitos momentos, em suas cartas, se declara prisioneiro de Cristo. Ele entendeu que a única forma de ser verdadeiramente livre é estar preso a Cristo. Não tem como nós sermos libertos sem estar presos a Cristo. Se nós tentarmos essa liberdade que nos diz que nós podemos fazer tudo, eu sei que não deu certo. O irmão Adeus, ele sabe que não deu certo. Ele sabe que não deu certo. Essa liberdade que o mundo nos mostrou, que ele tentou nos dar. Isso aí só nos deixou cada vez mais presos, espiritualmente e terreno. Deixou consequências, né? Consequências. Que muitas vezes nós não vamos conseguir mudar. Nós podemos até tentar, mas tem coisas que nós não vamos conseguir mudar. Só Deus. Eternidade, corpo glorificado, a vida dele vai. Só. Toda dor, toda tristeza, nossa voz vai ser, nossa lágrima vai ser enxugada, né? Só os pecados não tudo quanto lá vai parecido. É o Isso não tem que mostrar isso todo dia, irmão. Pois onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Precisamos nos tornar, irmão, servos. Entendeu? Da orelha furada, irmão. Como Paulo era conhecido. Por amor, entregar a nossa liberdade ao Senhor. E dizer, Senhor, quero ser prisioneiro da tua vontade. E eu quero ser prisioneiro da vontade de Deus. Amém. Por mais que muitas vezes, irmãos, eu quero fazer a minha vontade, mas eu quero ser prisioneiro da vontade de Deus. Todos os dias. E eu sei, irmãos, se vocês também querem. Porque senão vocês não estariam aqui hoje nesse dia de chuva, né? Orando, se consagrando, entendeu? E sendo ministrado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, da mesma forma, primeiramente ela fala comigo, irmãos. E eu sei que eu tenho que melhorar todos os dias. Verdade. Mas ela também fala para mim. Então, irmãos, a liberdade que o mundo nos oferece, na verdade, ela é a maior escravidão. Porque eu prefiro ser prisioneiro de Cristo, morrer prisioneiro de Cristo, do que ser escravo do diabo. É verdade. Então vamos entrar nessa. Vamos permanecer firmes, sempre firmes, nas promessas do Senhor. Amém, irmão? Amém. Essa é a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, né, irmãos? Irmãos, eu quero falar algo aqui. Eu sei que o tempo, né, passou rápido, né? Mas assim, ó, vocês podem observar a palavra que ele trouxe aqui. Vocês observam que a direção dos cultos que está acontecendo aqui, né, pastor? Sobre a roda dos escarnecedores, para nós não dar a nossa boca para o inimigo. Mais Assim, ó, a liberdade de é, Deus. a liberdade. E assim, foi muito direcionada essa palavra. Eu creio que Deus vai falar muito ainda no nosso coração através dessa palavra. Sabe? Foi muito usado por Deus, foi muito dirigido por Deus. E pode ter certeza que Deus estava forte nessa palavra. Maravilha, irmãos. Irmãos, nós fomos aqui bater a foto de praxe aqui, né?
Vamos bater foto aqui com o nosso irmão aqui. Depois eu vou trazer de novo. Não, hoje não deu. Não deu. Aleluia. Vou fechar aqui. Lord, nós